Jeremias capítulo 32, versículo 1. Quer dizer, deixa eu só dar uma pincelada aqui no contexto histórico, fundamental para a gente conseguir entender o que está acontecendo Jeremias aqui. Profetizou a destruição de Jerusalém, que por conta de seus pecados, Jerusalém seria destruída, a cidade seria destruída. Durante 40 longos anos, Jeremias fez isso. Ao mesmo tempo, havia os falsos pastores, dizendo: Deus ama vocês. Vocês são o povo escolhido de Deus. Nada disso vai acontecer com vocês. Entretanto, toda essa pregação de consolo, de paz e de amor do falso pastor levou o povo de Israel à destruição. Já que essa pregação de consolo não levou o povo ao arrependimento, então a Babilônia veio e levou para a Babilônia a elite da cidade, a elite do povo, ficando apenas o povo pobre. E Nabucodonosor substituiu o rei pelo rei Zedequias. A Bíblia diz então que o profeta Jeremias chama o povo e diz: olha, se submetam ao rei da Babilônia. Vocês não vão vencê-los. Haverá paz para vocês se vocês aceitarem ser escravos da Babilônia. Essa é a pregação de Jeremias. Entretanto, apesar de todas as profecias de Jeremias se cumprirem, apesar de todas as profecias dos falsos pastores não se cumprirem, o povo insistia em acreditar na mensagem de paz, de amor e de esperança dos falsos profetas. Então, o capítulo 32, o contexto aqui do capítulo 32 é o seguinte: agora, Jerusalém está sitiada. Portanto, tudo aquilo que Jeremias já havia prenunciado está muito claro que vai acontecer. É nesse contexto que a história que a gente vai contar aqui hoje é narrada. Jeremias capítulo 32, versículo 1 primeiro. Esta é a palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor no 10º ano de Zedequias. O 11º ano de Zedequias foi o ano em que Nabucodonosor invadiu Jerusalém. Rei de Judá, no 18º ano de Nabucodonosor. Naquele tempo, o exército do rei da Babilônia cercava Jerusalém, e o profeta Jeremias era mantido preso no pátio da guarda. Até aí. Verso 6. Então Jeremias declarou: a palavra do Senhor veio a mim dizendo: Hanameel, filho de teu tio Salum, virá encontrar-se contigo e dirá: compra o meu campo que está em Anatote, pois tens o direito de resgate. Tua é a tua responsabilidade de compra. E aí diz o texto que Jeremias no começo não entendeu isso, mas ele foi lá e comprou esse terreno em Anatote, que ficava ali nos arredores de Jerusalém. Jeremias, durante 40 anos, disse: essa terra aqui será destruída. Agora, até os mais incrédulos estavam notando que o que Jeremias dizia ia acontecer. Porque a Babilônia cercara Jerusalém. Estava todo mundo vendo que o caos ia se instalar. Estava muito claro agora, não precisava nem ser profeta para ver que a destruição de Israel estava às portas. É nesse contexto de terra arrasada em que o próprio Jeremias declara: essa terra vai ser destruída. É que Jeremias vai lá e compra um pedaço de terra. Ora, numa terra que está prestes a ser arrasada, o que você faria? Você pegaria, juntaria suas trouxas e fugiria dali. Você não faria investimentos ali. Pense nisso. Os Estados Unidos cerca a nossa cidade. Bomba para tudo que é lado. Imagina isso. Aquele poder bélico americano. E aí o que você decide fazer? Ao ver tudo isso, e olhar para o nosso exército aqui, e falar: gente, deu ruim. Aí você vai e investe todas as suas finanças aqui. Não, você tenta pegar o máximo de coisas que você tem para levar embora e fugir. Jeremias não. Jeremias pega e diz: eu vou comprar esse terreno, e ele compra. Nós estamos em Jeremias capítulo 32. Em Jeremias capítulo 31, Jeremias profetiza que Israel seria restaurado. Deus disse isso para ele. Israel vai ser restaurado um dia. Não agora, daqui a 70 anos. E na realidade essas profecias dizem respeito ainda ao reino messiânico. Mas ele diz: um dia Jerusalém vai ser restaurada. Não agora, mas será.
Quando Jeremias compra aquele terreno, ele está dizendo, eu creio na palavra. Eu creio, a despeito de tudo que a gente está vendo, eu creio. Essa é a história. Eu quero tentar falar para você hoje que nós devemos investir, gastar a nossa vida naquilo que a gente acredita. Só que, na maioria das vezes, o que a gente acredita para este mundo não vale nada. Para a gente seguir a palavra de Deus, é necessário fé. Obedecer à palavra de Deus é necessário fé. Você acha que você precisa de fé apenas para orar e ver o mar vermelho se abrindo? Não. Você precisa de fé para se manter puro sexualmente. Você precisa de fé para ser honesto financeiramente. Você precisa de muita fé para ouvir e obedecer a palavra do Senhor. É impossível obedecer o mandamento de Deus se você não tem fé. A fé é a certeza das coisas que a gente não vê. Definitivamente, Jeremias não estava vendo valor algum naquela terra. Ele estava crendo. Crendo em Deus. Meu primeiro princípio é óbvio. Jeremias vivia de acordo com sua fé. Ele investia naquilo que ele acreditava. Vocês serão restaurados, ele disse. Aí Deus fala, ok, agora mostra que você crê no que eu estou dizendo. Pegue seu dinheiro, vá lá e compre um terreno aqui, neste lugar que vai ser destruído. Às vezes acontece o seguinte, a gente ouve uma coisa, a gente ouve uma pregação e a gente diz, maravilhosa. A gente declara a canção, não temeremos ninguém. Aí Deus diz, você creu na minha palavra? Sim. Ok, então agora vamos praticar. Agora pega o seu dinheiro, vai lá e compra o terreno. Aí Jeremias diz, não, aí não. Isso não acontece com a gente? Não temeremos ninguém. 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 Manteremos a nossa fé. Aí vem um Zé Ruela da OMS. Vem um Zé Ruela aí e a gente fica apavorado. Para muitas pessoas, a fé é mais uma questão teórica. É uma questão que muitas vezes não tem implicação na vida. É uma coisa que se faz no culto, mas que não se leva para o trabalho. É uma coisa que é mais uma coreografia para a gente fazer, ergue mão, abaixa a mão. Mas quando a gente precisa mesmo pôr em prática aquilo, muitos vacilam. Jeremias não vacilou. Jeremias não vacilou. E é impressionante como que muitos cristãos não hesitam em investir suas vidas em coisas que são contrárias à sua fé. Contrárias. Pais riquíssimos, pais cristãos, não hesitam por um segundo em colocar seus filhos naqueles colégios mais podres que existem. Simplesmente porque eles acreditam que ali está uma chance de ele ter um grande emprego. Ele não se importa em pegar o que ele tem de melhor. Não estou falando do dinheiro, apenas. Do próprio filho dele. E investi-lo ali, colocá-lo ali naquele terreno horrível, que não é de Deus. Onde ele irá aprender coisas contrárias à fé dele. Eles não veem nenhum problema, nenhuma dissonância entre o que eles creem e o que eles fazem na segunda. Entre o que eles ouvem no domingo e o que eles fazem na segunda. Não percebem. Aqui eles ouvem, o Senhor é o Criador dos céus e da terra. Na segunda, um professor dirá ao filho dele, mentira, não é isso. Eles não veem nenhum problema em investirem em coisas que são contrárias à fé deles. Não hesitam. Pastor, mas eu dei esse exemplo, mas são tantos em relação ao nosso trabalho, em relação a tantas coisas. Mas, pastor, o que você está pedindo é muito difícil. Eu sei que é. Eu não estou pedindo nada, eu só estou interpretando o texto, acredito que de maneira correta. Ora, pense quão difícil foi para Jeremias ver o exército babilônico à porta, vindo para destruir tudo, como o próprio Jeremias havia dito. Ele disse isso. Sobrará apenas um montão de ruínas. Gente, que terra, que valor tem uma terra onde só há gente morta, onde há apenas morada de chacais? Lembra que Jeremias profetizou isso? Que valor há nisso? Tudo foi destruído, tudo mesmo. Não havia nada ali. Pense no que Jeremias precisou fazer para ir lá e falar, tá bom, eu vou comprar esse amontoado
de terra que daqui a pouquinho será um amontoado de ruínas. Ok, eu vou comprar. Jeremias vivia de acordo com sua fé. Segundo, nós devemos investir no que acreditamos, mesmo que aos olhos dos outros não valha nada, não tenha nenhum valor. Nós devemos investir naquilo que acreditamos, ainda que para os outros não tenha nenhum valor. Nenhum valor. Quem investe em família hoje? Quem investe em igreja? Veja, os próprios, até pastores. Por que você não vende isso aí e dá para os pobres, disse Judas. Eles estão dispostos a investir em sopão. Eles estão dispostos a investir em comida para os pobres. Mas os próprios cristãos não estão dispostos a investir na pregação do Evangelho. Não acreditam que o Evangelho é a coisa mais importante. Não acreditam. As pessoas, até os cristãos, não investem nessas coisas. Não investem na família. Muitos deles. Porque não vale nada para o mundo. Não tem nenhum valor para o mundo. Ainda mais o nosso mundo esquerdista, inspirado em Karl Marx, que disse o seguinte no Manifesto Comunista: abolição da família. Até os mais radicais comunistas se espantam com o nosso ideal. Não há teoria da conspiração, meu querido. Não há. E ó, que eu sou um cara que não acredita nessas teorias da conspiração aí. Todo dia alguém me manda um negócio lá dizendo que o mundo vai acabar. Eu nem assisto. Não há teoria da conspiração. Está lá para todo mundo ler. Marx com Engels escreveram sobre a propriedade privada, a origem da propriedade privada e da família. Associando as duas coisas, dizendo que era fundamental aniquilar a família para que o ideal comunista fosse implantado. É por isso que você vê esquerdistas hoje falando sobre perversão sexual, falando sobre casamento gay. Sabe por quê? Porque não dá para ter família com um homem e outro homem, com o Zezinho e o João. Não dá, não existe família aí. Não dá para ter família se você dorme com meio mundo. Não dá para ter família assim. Não dá. Então, por isso, eles defendem o divórcio, o casamento gay, eles defendem creches, eles defendem o aborto, porque eles odeiam a família. E o pior é que muitos cristãos seguem a mesma ideia. Mulheres não hesitam em abandonar seus filhos nas mãos de pessoas ímpias, que elas nem mesmo conhecem, em busca de uma carreira. Não hesitam. Por quê? Porque família não vale nada. Família não vale nada para este mundo. Ninguém sai no Jornal Nacional porque levantou de manhã e cuidou de seus filhos. Veja que coisa interessante nesses nossos dias de quarentena. Lá, não sei se você acompanhou, mas no primeiro dia eu já escrevi isso. O jornalista está falando para mim ficar em casa enquanto ele saiu de casa para trabalhar, abarrotado ali, ó, lotado, a redação está abarrotada. Hipócrita! Mas que coisa interessante. Mas ele diz que é essencial a profissão dele. É essencial que aquele jornalista da extrema imprensa minta em rede nacional, mas não é essencial que eu pregue a verdade. Você sabe quantas vezes, ao findar do culto, pessoas chegaram para falar comigo e disseram: pastor, eu estava pronto para me matar, mas depois deste culto, a minha vida, ela vai ser diferente. Pastor, eu já havia falado para minha esposa: prepara a papelada, a gente vai se divorciar. Mas depois desse culto, eu decidi que eu vou voltar para minha casa. Quem são esses endemoniados para dizer que o que nós fazemos aqui não é essencial? Para eles não é. Para eles não é. Para eles não vale nada. A igreja não vale nada. A família não vale nada. Jesus disse: aquilo que é elevado entre os homens é abominação diante de Deus. Deus não dá a mínima se o seu corpo é escultural ou não. E se você quiser ser um cristão, eu não tenho dúvida. Não tenho. A vontade de Deus é que você tenha filhos. Não filhos. Não tenho dúvida disso. Não dá para ficar preocupado com um corpo escultural tendo criança aí a toda hora. Não dá. Não dá.
Mas é isso que este mundo valoriza. É isso que as pessoas deste mundo valorizam. Essas coisas que para Deus são insignificantes, mais até abomináveis, status, sensualidade e todas essas coisas. Nós devemos investir naquilo que a gente acredita, mesmo que aos olhos dos homens, aos olhos deste mundo, não tenha nenhum valor. Para eles não tem mesmo, porque nós temos os olhos da fé. Terceiro e último princípio. Devemos investir naquilo que acreditamos, mesmo que não desfrutemos disso nesta vida. Devemos investir naquilo que acreditamos, mesmo que não venhamos a desfrutar disso nesta vida. Jeremias pega aquele terreno e sabe, ele não vai colher a valorização daquele terreno. Ele não vai desfrutar disso. Porque o que o texto bíblico anuncia pelo próprio Jeremias é: isso aqui será um montão de ruínas. E somente depois de 70 anos é que Deus vai restaurar o seu povo. Ou seja, Jeremias já estaria morto quando o terreno dele fosse valer alguma coisa. Nós devemos investir naquilo que acreditamos. Nós devemos investir no reino de Deus, nas coisas que são importantes para Deus. Ainda que agora não venhamos a colher nada e até tenhamos prejuízo, perdas por investir no que acreditamos. Olhe, por exemplo, para Jeremias. Jeremias investiu na verdade. A verdade é abominável diante dos homens. É abominável. Os homens não ligam para a verdade, eles ligam para a aparência. A aparência das coisas. Jeremias investiu na verdade. O que Jeremias escolheu? Ele foi torturado, ele foi preso, ameaçado de morte várias vezes. Não morreu por um milagre. Desprezo, perseguição e cadeia. Ele ficou na solitária algumas vezes. O que Jeremias escolheu imediatamente? Qual foi o resultado imediato que Jeremias colheu por pregar a verdade? Mas se Jeremias fizesse assim, ó. Ei, oi, lindos. Eu tenho uma palavra para vocês. Tem que ser molinho. Porque a geração de homens hoje eles são afeminados. Então tem que ter um pastorzinho meio molinho também. Para se identificar. Vocês são lindos, maravilhosos. Não há nada que vocês não possam fazer. Mesmo que exista, sei lá, uma Babilônia diante de vocês. Não há nada que Deus não possa fazer por vocês, porque vocês são o povo de Deus. Jeremias teria milhões de visualizações, seria chamado a algum programa de TV. Mas Jeremias dizia o seguinte: ó raça maligna. Essa é uma das expressões que ele usa para falar com Israel. Depravados, malignos, da ponta do pé até o último fio de cabelo. Vocês são podres. Se você tem me acompanhado aqui ao longo das pregações sobre Jeremias, não são expressões que eu tenho usado, da minha pessoa, que eu retiro de mim mesmo. São de Jeremias. Extremamente agressivas. Extremamente agressivas. Investir na justiça, no amor e na verdade, ainda que o mundo despreze. Ainda que você não veja retorno de seu investimento hoje. Por isso você não pode ser cristão sem fé. Não há como. Não há como ser cristão se você não tiver fé. Criar filhos é fruto de fé. Fé de que mesmo fazendo o que é correto, Deus vai guardar você. Casar é um milagre. É um milagre. Você pensa que apenas orar para ver o mar vermelho se abrindo é necessário fé? Casar é um milagre. O tanto de gente louca, psicopata que existe. Louca de pedra mesmo, gente. Terrível. E você conseguir casar. Eu estava pensando, gente, eu casei com a minha esposa, eu conheci a minha esposa. E 1 ano depois a gente se casou. E eu a trouxe lá do Goiás. Tirei lá, de trás dos gados lá. E a trouxe para cá. E, é claro, eu fui lá e fiz uma pesquisa.
eu conversei com as pessoas e falei, olha, quem você conhece? Olha, ela está aqui na igreja há muito tempo. E, não, ela ajuda aqui, é líder aqui na igreja e tal. Mas eu vou falar para você, eu sei lá, viu? Eu acho que a coisa que mais, no final das contas, não sei, eu acho que o que mais me atraiu continua sendo ainda o cabelo liso dela, eu acho. Mas pensa nisso, gente. Pensa nisso. Pode dar tudo errado. E mesmo você fazendo tudo certinho, o quanto de gente que eu conheço fez tudo certinho. E aí, um dia para a noite, a pessoa ficou doida, louca. Não quero mais saber de Deus, não volto mais aqui e acabou. Casar ou fazer qualquer coisa. Qualquer coisa é um milagre. Achar uma pessoa é um milagre. É um milagre. Não pense que apenas os apóstolos precisavam viver pela fé. Nós precisamos. Nós precisamos. Eu tirei meu filho da escola com medo. Era o que eu acreditava que era melhor para mim. Pode não ser para os outros, mas para mim era. Eu precisei de fé. Ele teve 2 chances de fazer teste em grandes times do Brasil. Um não tão grande, o Corinthians. Eu sei que é ruim para a formação dele, caso ele quisesse ser jogador. Claro que é horrível isso. Uma chance dessa, eu passei a minha vida toda, não consegui ter. Mas vai contra a minha fé. Vai contra a minha fé. Não era o momento, uma criança no meio de ímpios, ele não está preparado. A gente tem que viver baseado naquilo que a gente acredita. Ainda que aparentemente você tenha prejuízos. Ainda assim. Ainda assim. Você precisa decidir se a palavra de Deus, ela é segura o bastante para que você confie nela. Você sabe por quê? Inúmeras vezes eu venho aqui e tento provar para você de maneira lógica que a fé cristã é a verdade. Você sabe por quê? Eu tento, com o máximo que eu posso, mostrar para você, olha, isso aqui não é um salto no escuro. Você tem motivos sólidos para crer. Porque eu sei que crer nisso aqui exigirá tudo de você. Tudo. Pense naqueles apóstolos. Eles estavam dispostos a morrer. Por quê? Porque eles podiam dizer, eu sei em quem tenho crido. Eu sei em quem tenho crido. Eu sei. É por isso eu venho e falo, olha, você sabe que a Bíblia é historicamente confiável. Você pode explicar para um ímpio porque esta Bíblia é a palavra de Deus. Porque nós cremos no Antigo Testamento e no Novo. Porque a nossa Bíblia é diferente da católica. Por que eu tento explicar isso para você? Porque eu venho e tento mostrar aqui para você, de maneira lógica, que a fé cristã é a única coisa racional nesse mundo doido. Que a única coisa, no meio de todas as religiões e filosofias, que nos propõe algo tangível que a gente pode pegar. Sim, a fé cristã é a única coisa racional neste mundo. Não é um salto no escuro. Você pode ouvir, analisar e concluir se é a verdade. Você não pode fazer isso com as religiões. Você não pode nem mesmo fazer isso com exatidão, nem mesmo em relação às filosofias. Às vezes elas precisam de décadas e séculos para serem tombadas. A fé cristã não. Ela se resume apenas em um evento histórico. Morte e ressurreição de Jesus. É muito simples isso. A fé cristã tem doutrinas extremamente complexas que vão além da razão humana. Mas entender se ela é verdadeira ou não é muito simples. Basta responder a pergunta se Jesus ressuscitou ou não. E você pode fazer isso por meio de raciocínio lógico. Por que isso é importante? Porque um dia, mais cedo ou mais tarde, a nossa fé será exigida. E a gente pode ser cobrado por Deus para investir a nossa vida em algo que pode não valer nada, que de imediato possa trazer apenas prejuízo. A gente pode em algum momento ser comissionado por Deus a fazer uma coisa que aos olhos de todos os outros será uma loucura. Pense em Noé, numa época em que nem havia chovido.
Deus fala para ele, constrói uma arca e anuncia para o povo que vai acontecer um dilúvio. Ele investiu toda a vida dele naquilo. Toda a vida dele. Por isso, que no momento Jeremias ficou confuso. Mostra aqui para a gente o capítulo 32. E aí, nesse momento, Deus respondeu a ele. Há alguma coisa difícil demais para mim? Deus diz, eu disse que o mal viria, o mal não veio. Agora eu estou dizendo que o bem vai vir. Se tudo que eu falei ontem se cumpriu, por que eu vou deixar de cumprir a minha palavra agora e amanhã? São 300 profecias cumpridas em Cristo Jesus. 300. Você tem provas de que no Senhor o nosso trabalho não é em vão. Que prova? São tantas, mas eu vou citar uma só hoje. Jeremias. Jeremias pregou durante 40 anos. 40 anos. Ninguém se converteu com a pregação dele. Ele não foi chamado nos programas de TV. Jeremias recebeu apenas chicotes e prisões e ameaças de morte. Ninguém ouviu a pregação de Jeremias. Ninguém ouviu. Nenhum resultado imediato. Milhares de anos depois, Jeremias vive. Milhares de anos depois, a palavra de Jeremias está alcançando pessoas agora. Para que você se lembre, as coisas que nós fazemos, muitas delas, nós não iremos colher aqui. Mas quem disse que isso é uma punição? Quem disse que isso é um demérito? Quem disse que isso é algo pequeno? Afinal de contas, essa é a terra onde tudo se corrompe, onde as glórias se corrompem. Assim, até os grandes feitos são esquecidos. As riquezas podem ser roubadas e desbotam. Agora, as recompensas eternas são para sempre. Por isso, invista a sua vida naquilo que você crê. Não tenha medo. Não tenha medo. Faça aquilo que você acredita que é o correto. Siga a sua consciência, espero eu, que está iluminada pela Escritura. Siga a sua consciência e não tema a nada e nem a ninguém. Dobre-se diante de seu Deus e você não vai precisar se dobrar diante de homem algum. Quantos creem? Vamos ficar de pé?